Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, novamente estamos aqui continuando o nosso estudo no livro de Gênesis. Na nossa live passada, nós falamos, quando estávamos estudando Gênesis, um pouco mais sobre a vida de Abraão. Vimos ali 3 pontos, as 3 escadas da fé de Abraão. Só que muitas vezes, quando nós vamos estudar cronologicamente, a gente acaba esquecendo de alguns personagens, vamos dizer assim, entre aspas, com todo cuidado aqui, secundários da história cronológica da Bíblia. E hoje eu queria trazer luz para a vida de uma dessas pessoas, que é a vida de Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão. E nós vamos ver aqui algumas coisas que podemos aprender com a vida dele, com as escolhas que ele fez, com as decisões que ele tomou e como essas coisas podem ser aplicadas em nossa vida cristã. Queria convidá-los então para estar acompanhando a leitura em Gênesis capítulo 13, versículo de número 10 e 11, onde nós veremos a primeira lição aqui da vida de Ló. Gênesis capítulo 13, versículos 10 e 11. O texto nos diz assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Vamos contextualizar um pouco. Nós estamos aqui naquele momento em que Abraão e Ló saem então do Egito e eles começam a se estabelecer naquela região e os seus gados, os seus rebanhos começam a crescer muito. Então os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão começam a entrar em conflitos, disputando aqueles territórios. Abraão, então, o tio de Ló, vira para ele e fala: olha a terra que está diante de nós. Escolha para qual lado você quer ir, e que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus servos e os seus servos, entre os meus pastores e os seus pastores. É dentro desse contexto, então, Abraão agindo de forma generosa com seu sobrinho, que ele então decide escolher uma daquelas terras. E o que nós vemos aqui é justamente quais foram os pré-requisitos usados por Ló para escolher aquela terra. Veja o versículo 10. Ló olhou e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Um pouquinho mais à frente no versículo vemos como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O que acontece? Qual é a primeira lição que nós devemos guardar a respeito da vida de Ló? A importância de fazermos escolhas fundamentadas na fé e não apenas no conforto material. Nós tínhamos aqui 2 homens, nós tratamos já um pouquinho a respeito disso. Um primeiro que é Abrão, que quando ele foi movido pelo medo, por conta da fome, para o Egito, ele percebeu e ele teve ali experiências ruins. Ele teve ali diante de perigos, de ameaças, ele teve medo e teve que praticar mentiras ali também para conseguir se safar de uma situação onde ele tinha se metido. Aqui agora Abrão aprende a lição, tem ali no Egito e dos cuidados do Senhor, e agora já mais amadurecido, ele vira para Ló e fala: Ló, pode escolher, escolhe a terra que você quer. No entanto, contudo, todavia, mesmo Ló sendo companheiro de Abraão, mesmo Ló tendo testemunhado todos esses acontecimentos, ele ainda era um homem movido não pela fé, movido apenas por aquilo que ele poderia ver. E ele olha para aquelas planícies e fala como são belas, são como o jardim do Senhor, olha como é interessante, são como a terra do Egito, bem regada, olha que beleza, eu quero essa terra. Só que todos nós já sabemos qual foi o destino de Ló. Quantas coisas, quantas tragédias aconteceram e para que lado ele estava indo.
Tem uma lição que nos é dada, olha só, em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 11 a 14. Eu queria ler esses versículos para vocês e tentar extrair uma lição com base nesse contexto. Diz o seguinte, Deuteronômio 8, 11 a 14. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os teus juízos e os teus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres fartos, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que é que nós temos aqui? Temos uma exortação do Senhor. O Senhor, quando Ele nos traz para a sua presença, o Senhor faz com que, lendo as suas escrituras, a gente aprenda a ter diversas lições sobre a vida prática também. A Bíblia nos ensina sobre essas coisas. Nos ensina a administrar os nossos bens, nos ensina a fazer bons negócios, nos ensina a tomar as escolhas baseadas nos princípios bíblicos. E se nós aprendermos a servir ao Senhor, a seguir e sermos obedientes a Deus, possivelmente podemos ser prósperos e adquirir todas essas coisas. Mas tem um alerta. Quando nós alcançarmos tudo isso, tome cuidado para que você não venha virar as costas para a sua fé. Tome cuidado para que, contemplando essas coisas, você não venha agora virar as costas para Deus, porque os seus olhos veem tudo isso que lhe foi oferecido pelo Senhor. Então perceba que a primeira lição que nós temos aqui é, diante de tudo aquilo que nós podemos usufruir, vamos dizer assim, que em nenhum momento as nossas decisões estejam baseadas naquilo que nos é atraente aos olhos, agradável ao paladar, útil para dar conhecimento, como foi a tentação que o diabo fez com Eva. Aprenda que as nossas decisões, mesmo diante de tudo que temos à nossa disposição, deve ser baseada na fé. Lembre também aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Busque ao Senhor na hora de tomar uma decisão, na hora de saber qual é o caminho, na hora de fazer uma viagem, de mudar de cidade. Busque e ore no Senhor. A segunda lição sobre a vida de Ló que nós podemos aprender aqui é os perigos de se contaminar pelo ambiente. Vamos fazer uma segunda leitura? Livro de Gênesis, capítulo agora de número 19. Nós vamos ler os versículos 4 a 8. Livro de Gênesis, capítulo 19, leremos os versículos 4 a 8. Diz o seguinte, este texto: Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E clamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na casa? Traga-nos afora a nós para que abusemos deles. Saiu então Ló afora e fechou após si. E disse-lhes: Rogo-te, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vos trarei. Trate-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Vamos entender um pouco? Aqueles 3 varões chegaram até Sodoma. E chegaram ali para trazer o decreto de Deus, para atuarem e para cumprir o mandato que o Senhor tinha mandado para eles.
Quando aqueles homens bem afeiçoados, aqueles anjos chegam ali, o que acontece com o povo de Sodoma? Todos aqueles homens começaram a querer se envolver com eles. Todos aqueles homens começaram a desejar aqueles homens e bateram na porta de Ló, pedindo que Ló viesse liberá-los para que eles pudessem abusá-los, fazer aquilo que bem quisesse com eles. Ló, como ele tinha com o seu compromisso de proteger aqueles hóspedes que estavam sob sua responsabilidade, ele vira para aqueles homens e fala: não façais mal a esses homens, não façais nada contra eles, muito pelo contrário, vocês vêm agora e se forem fazer mal, façam a minhas filhas, são moças bonitas, são virgens. Olha só que situação Ló acaba se metendo por conta de uma escolha mal feita no passado, por conta de uma escolha que lhe atraiu somente os olhos, que foi lhe atraída pelos olhos. Sabemos que Ló não sabia o que lhe aguardava quando ele escolheu aquelas planícies. Sabemos que Ló com certeza não sabia o que estava por vir quando ele toma aquela decisão. Mas sabemos que quando nós, homens, filhos de Deus, tomamos decisões precipitadas, que podemos seguir caminhos desastrosos. Vamos fazer mais uma leitura bíblica? Queria que vocês lessem comigo 2 Coríntios capítulo 6, entre versículo de número 17. Vamos ler esse texto, só que nós vamos ler alguns textos a mais aqui, além desse versículo. Então, vou convidar para vocês abrirem comigo 2 Coríntios, capítulo de número 6. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo de número 6. E vamos estar lendo aqui, então, versículo 17 agora. A partir do versículo 16. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Olha como começa esse texto. Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Olha só o versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a exortação que o Senhor está nos fazendo aqui? Meus irmãos, nós vivemos em um mundo completamente decaído. Vivemos em um mundo completamente perdido. Vivemos em um mundo entregue às suas paixões, entregue aos seus desejos, entregue às suas imundícies e suas purezas. O que o Senhor quer de nós, que somos os seus filhos? O Senhor quer de nós que a gente não se misture com esse mundo. Por isso nós devemos ser um povo santo. Um povo santo significa um povo separado. É claro que agora nós não podemos nos isolar completamente das pessoas desse mundo, mas nós não precisamos seguir os princípios desse mundo. Nós não precisamos nos conformar com esse mundo, ainda que esse mundo seja mau. A segunda lição que nós temos aqui, então, é que nós devemos ter o cuidado para que a gente não se contamine com o ambiente que está em nossa volta. Você pode ser uma pessoa que consegue evitar certos ambientes, consegue fugir de certas situações, lugares ou ambientes que promovem o pecado. Nós estamos chegando agora em um período onde culturalmente no nosso país se encontram essas festas juninas. Como é que você tem reagido a isso? Como é que você tem examinado o seu coração e percebido os seus desejos, as suas pulsões diante disso tudo que está acontecendo em nossa volta? No seu coração, o Espírito Santo tem te confrontado para que você fuja disso, para que você não se sinta enojado com a promiscuidade que muitas vezes é promovida por essas festas? Ou seu coração ainda se sente tentado a tudo isso? Fuja.
Fuja dessas coisas. Você agora é santuário de Deus. O texto citado por Paulo fala de Deus habitando entre o povo, na tenda, entre o arraial ali. Só que agora, em Cristo, nós não temos Deus habitando somente entre nós. Nós temos Deus habitando em nós, o Teu Espírito Santo. Sejamos então cheios de Espírito Santo, puros. Vamos dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo fala em nosso coração para que a gente venha ser confrontado, convencido do pecado, para que a gente venha rejeitar todas essas coisas. Uma terceira lição, então, a respeito da vida de Ló. Nós lemos os versículos 4 do capítulo 19 até o versículo de número 8. Volte um pouquinho mais acima. Vamos estar lendo os versículos de 1 a 3 do versículo 19. Veja só o que diz aí. Ao anoitecer, Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Insistiu-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. A terceira lição que vamos falar sobre a vida de Ló é a hospitalidade. Meus irmãos, uma coisa que o Senhor nos ensina na nossa vida cristã, uma outra lição é que a gente aprenda a ser hospitaleiros, que a gente aprenda a estar servindo aos outros. Tem uma lição muito interessante que nos é dada lá em Hebreus, e eu queria ler para vocês. Hebreus, capítulo 13, versículos 2 a 3. Olha só o que diz esse texto. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosse os maltratados. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Ensinando que a gente se importe, não só com palavras, mas com ações também, com aqueles que têm sofrido de diversas maneiras, diversas injustiças desse mundo. Ló, sem perceber, acolheu ali anjos em sua casa, enviados do Senhor com uma missão. O Senhor nos confronta com mais essa lição a respeito da vida de Ló, para que a gente venha se importar com aqueles que têm sofrido. Abrindo um parêntese, a hospitalidade com o imigrante, com o viajante, entre o povo de Israel, é algo muito enfatizado. Por que isso? Algo que faz com que eles venham se lembrar de quando eles peregrinavam no deserto, quando saíram do Egito, e o quanto eles precisavam de um lugar para se repousar, de um lugar para descansar. Nós também precisamos ser pessoas que, percebendo o quanto nós temos, que não temos aquilo que não possa ser compartilhado com o outro. Um outro que se encontra em necessidade. O Senhor nos confronta também para que, se a gente sabe de pessoas que sofrem maus tratos, que a gente venha se importar com eles. Se a gente sabe de pessoas que sofrem angústia, que a gente venha se compadecer da dor, como se tivesse nós mesmos sofrendo essas coisas. Eu gosto de falar, para encerrarmos esse nosso estudo, do quanto eu acho não só interessante enquanto estética, aqueles bancos de madeira que existem ainda na maioria das igrejas. O quanto eu acho interessante quando nós estamos com as nossas igrejas cheias e nós precisamos ali, ombro a ombro, dividir um espaço com a pessoa que senta do nosso lado.
Chega um dia, ou chegará um dia, que talvez você se incomode com o perfume daquela pessoa que divide ali o espaço no banco com você. Chega um dia que talvez você se incomode com aquela pessoa que talvez poderia chegar um pouquinho mais para lá, para te dar um pouquinho mais de espaço para você abrir os braços. Mas chegará um dia que talvez você chegue à sua igreja no culto matutino, no culto noturno, e de repente aquela pessoa que dividia o espaço contigo já não está mais ali. Talvez aquela pessoa está em casa, enferma. E eu acho interessante que esses bancões podem nos lembrar do quanto é importante essa união que faz parte de nossa igreja. De nós lembrarmos que a pessoa que senta do nosso lado é membro da nossa mesma família espiritual. E se ela sofre, eu como parte do corpo de Cristo, como ela também é, a gente deve sofrer juntos. Se ela está sofrendo angústias, que eu venha me compadecer das angústias. Se ela está precisando de orações, que eu venha por ela estar orando. Se ela vem estar chorando, que eu venha chorar com ela. Se ela vem estar sorrindo, que eu venha sorrir com ela. O Senhor nos convida para que não sejamos somente hospitaleiros, mas que a gente venha se dedicar um pouco mais ao outro, perceber as necessidades dos outros, como Cristo nos serviu morrendo na cruz e nos salvando, que a gente aprenda esse exemplo e estejamos servindo também o outro. Que Deus abençoe vocês, que essas primeiras lições da vida de Jó possam entrar em seu coração e logo mais nos veremos para tratar de outras lições que a vida de Ló acaba nos ensinando. Até a próxima.